Nós vamos ler a partir do versículo 12. Mateus 4, 12. Diz assim: Quando Jesus soube que João havia sido preso, retirou-se para a Galiléia. Deixando Nazaré, foi viver em Cafarnaum, cidade às margens do lago, nos territórios de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu uma grande luz. Sim, uma luz raiou para os que viviam na região da sombra da morte. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. Andando às margens do mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando as redes ao mar, eram pescadores, não pecadores, eram pecadores também, mas aqui na função de pescadores. E disse-lhes: vinde a mim, e eu farei pescadores de homens. Imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram. Passando mais adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Ambos estavam num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. E Jesus os chamou. Imediatamente, deixando o barco e seu pai, seguiram-no. Jesus percorreu toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todos os doentes e todas as enfermidades entre o povo. Assim sua fama espalhou-se por toda a Síria. Trouxeram-lhe todos os que sofriam de várias doenças e tormentos, os endemoniados, os que tinham ataques e os paralíticos, e ele os curou. E grande multidão os seguiam, procedentes da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão. Nós, semana passada, no nosso estudo do Evangelho de Mateus, estudamos a tentação de Jesus no deserto. A progressão é essa, O batismo de Jesus, que vai dar início ao ministério público de Cristo. Então, impelido para o deserto pelo Espírito Santo, ele vence ali, naquele primeiro momento, as tentações do Satanás. E então Mateus vai contar para a gente que no versículo 12, depois da prisão de João Batista, Jesus inicia o seu ministério itinerante de pregação e cura. O 12 vai dizer para a gente, versículo 12, que ao saber que João estava preso, e nós, se lermos os evangelhos sinóticos, Marcos, Lucas, eles informam mais o motivo da prisão de João Batista. João Batista era um pregador que realmente não tinha muitas reticências, ao pregar a sua mensagem de arrependimento dos pecados. Então, preso por Herodes, ele vai terminar o seu ministério morrendo na prisão. Jesus, quando sabe, então, da prisão de João Batista, ele inicia o seu ministério, mas não onde João pregava, João está no deserto ali, batizando nas margens do Rio Jordão, e Jesus então vai, ao saber da prisão de João Batista, diz o texto, iniciar o seu ministério lá do outro lado, lá realmente quilômetros depois da região em que João estava pregando, que é a Galiléia. Galiléia era o interior, era as regiões
que faziam parte da Galileia, que eram regiões mais afastadas do centro. Inclusive, onde Jesus inicia seu ministério aqui de pregação, né, é uma realidade mais gentílica do que judaica. O que isso quer dizer? Quer dizer que nessas cidades, a maioria das pessoas que viviam lá não eram judeus, eram pessoas oriundas de outros lugares. Porque no período em que o povo foi levado, escravizado pela Síria, a região do norte de Israel, aquela área que ficou vazia foi preenchida com pessoas de outras nações, porque era assim que se fazia naquele tempo, né? Uma potência vinha, dominava aquele povo, retirava os mais nobres, os mais relevantes daquele lugar, levava para outra pátria e então traziam pessoas de outras nações para que não houvesse ali força de levante, de organização para uma rebelião ou algo do tipo. Isso gerou nessa região do interior, que é a região da Galileia, uma realidade misturada, né? Com mais, inclusive, pessoas de fora do que da própria Jerusalém, do próprio Israel. Por isso, então, que Mateus vai dizer para a gente que Jesus deixa Nazaré, né, a cidade onde ele cresceu, não onde ele nasceu, porque ele nasce em Belém, né, e cresce em Nazaré, e ele sai de Nazaré e vai para Cafarnaum, que é essa região que o escritor vai dizer para a gente no versículo 13, cidade às margens do lago, nos territórios de Zebulon e Naftali. E aí no 14 ele vai dizer que esse movimento de Jesus, de Nazaré para esta região, cumpre uma profecia de Isaías, não é isso? O 14 vai dizer, para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta Isaías. Esse texto é um texto bem conhecido, né, e que ele vai aplicar aqui, e a gente vai entender, porque o cenário de Isaías, o profeta do Antigo Testamento, a quem Mateus se refere, era de exílio, né? Como falei, as pessoas estão sendo levadas, escravizadas, e aí o profeta fala do sofrimento do exílio, do sofrimento de ser levado para outra nação, mas também de promessas para o retorno do povo. Então a profecia tem essa intenção de dizer que vocês estão sendo levados, sim, mas haverá um dia em que uma luz brilhará. E a ideia da luz é o retorno do povo mesmo, que Isaías estava profetizando ali por parte de Deus. O texto diz no 15, terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, justamente a região onde Jesus foi viver, não é? Além do Jordão, Galiléia dos gentios. Por que dos gentios? Porque no tempo de Isaías, os gentios já tinham sido colocados ali, né? E a gente sabe que gentios eram aqueles que não eram judeus, né? Foram colocados naquela localidade. E aí diz no 16, o povo que vivia em trevas viu uma grande luz. Qual é o significado das trevas aqui em Isaías? Era ir para o exílio, era ir para uma terra estranha, era ir para uma cultura que não era deles, é ficar longe dos seus entes queridos. Essa é a ideia de escuridão e de trevas aqui, como pessoas que estavam perdidas, né? Aparentemente perdidas, embora Deus esteja prometendo um retorno. E ele fala, né? O povo que vivia em trevas viu uma grande luz, que seria o retorno do exílio babilônico, ou melhor, assírio aqui no caso, né? Uma luz raiou para os que viviam na região da sombra da morte. Então, o que no tempo de Isaías significava o retorno do povo e o retorno que aconteceu, né, no período mesmo do Antigo Testamento, para Mateus tem dois momentos. O momento em que eles retornam e o momento em que Jesus, o Messias, vai iniciar o seu ministério de pregação, de cura e de ensino. Ele continua dizendo, daí em diante, versículo 17, Jesus começou a pregar. Então, Jesus agora não é somente aquele que é batizado, né? Não é somente aquele que João Batista vê descer o Espírito Santo sobre ele, a voz de Deus dizendo, esse é meu filho amado,
Jesus não é somente aquele que vence o inimigo nas tentações, no deserto, mas ele se torna um pregador itinerante, à semelhança do que era João Batista, inclusive com o mesmo teor, né, o mesmo conteúdo. Qual era a pregação de João Batista? Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Qual é a pregação de Jesus no texto? Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Interessante que o arrependimento aqui, no período de Jesus, tem alguns significados, né? Por exemplo, o arrependimento tem um elemento também de mudança de trajetória, porque apesar de ser uma realidade gentílica, eles tinham enquanto meta, enquanto propósito, objetivo, enquanto uma nação que era oprimida por Roma, se livrar de Roma. Então, a esperança messiânica era realmente a libertação da nação. É por isso que vai acontecer no ano 70 uma guerra, né? Uma guerra interna, que os judeus vão se organizar e vão tentar expulsar Roma. Isso não vai dar muito certo, porque Roma tinha um poder bélico maior, um poder de armas, de guerra muito maior, e vai causar então a destruição do templo de Jerusalém e a expulsão e morte de muitos judeus, né? Então, um dos elementos do arrependimento na pregação de Jesus era o arrependimento justamente desse tipo de esperança. E entenda que, embora arrependimento para a gente tenha uma conotação no campo das emoções, né? Em português, quando a gente fala de arrependimento, é assim, né? Eu preciso sentir alguma coisa para eu me arrepender, né? Senão eu não me arrependi. Não é bem assim? Eu lhe fiz mal, eu lhe xinguei, eu roubei você, eu fechei você no trânsito, qualquer coisa. Arrependimento tem a ver com sentir ou não sentir. A gente lida dessa forma, eu senti que eu realmente preciso me arrepender. Mas a palavra no original, que foi escrito, né, o texto bíblico, que é o grego, tem outro significado. Independente do que se sinta sobre o conteúdo que está sendo falado, a palavra no grego, ela tem o significado de mudança de direção, deixar de fazer aquilo que está sendo feito, deixar de se comportar da maneira em que se está se comportando, é mudar a rota, é realmente virar a curva, né? A palavra é bem interessante no grego, né? Porque é uma palavra até bem estranha, né? Metanoia, né? Metanerro, que significa justamente virar, mudar a direção, contornar. Então o que Jesus está dizendo aqui no início da sua pregação? Vocês precisam abandonar a esperança messiânica de vocês, que é errada, que era realmente um desejo de expulsar através das armas, através da guerra, através da força bruta os inimigos. Vocês precisam abandonar a religiosidade vazia que era comum em Israel do primeiro século. A gente vai ver os embates de Jesus com os escribas e fariseus, os doutores da lei, que na verdade eram grandes hipócritas e religiosos, né? Jesus aqui na sua pregação, ele vai trazer à tona uma espécie de pregação semelhante à de João Batista, embora de João Batista tinha um significado de arrependimento dos pecados, né? Que era bem específico. Em Jesus tem contornos diferentes, porque ele é o Messias. Embora o arrependimento dos pecados esteja presente, não é simplesmente o arrependimento no sentido de se emocionar por conta de algo que você tenha feito ou que alguém tivesse feito naquele tempo que fosse ruim ou mal ou trouxesse algum tipo de destruição para o outro. Era muito mais abandonar práticas, abandonar comportamentos, como falei, abandonar esperanças que eram equivocadas. Por quê? Essa pergunta. Por que Jesus está falando que era necessário o arrependimento? Era necessário mudar a rota? Era necessário virar o caminho? Porque está chegando a luz. Essa é a profecia. O povo que estava em trevas, e trevas aqui tem os significados históricos que eu falei, né? Pessoas que estavam perdidas em outras nações e que agora retornam e veem a luz de Deus no direcionamento, que é a luz. É isso, né? A luz ilumina, direciona, revela, né?
a metáfora de luz aqui não é nada diferente disso, né? Eu não sei quantos de vocês aqui acordam durante a noite para ir ao banheiro, é bem comum, né? Tem gente que acende a luz, né? Eu não acendo porque eu demoro voltar a dormir se eu acender. Aí eu vou no escuro, mas eu vou chutando tudo, né? Chuto armário, chuto parede, a gente vai tateando, né? Vai chegar um momento que você até conhece o caminho ali, né? Sabe mais ou menos por onde ir para não chutar nada. Mas com luz é bem melhor, né? Porque a luz, ela faz o quê? Ela revela, né? Ela revela aquilo que não se pode enxergar no escuro. A ideia no texto, a profecia diz justamente isso, eles estavam perdidos nos seus projetos, nos seus planos, na sua esperança, no seu conceito do que era o certo, do que era o melhor a ser feito. E aí Jesus vai dizer: arrependei-vos, porque a luz que revela o reino de Deus está chegando. Mas engana-se você se você acha que este tipo de pregação de Jesus era do tipo carinhoso. O reino de Deus, meus irmãos, venham todos, né? A ideia é que o reino de Deus estava chegando como uma luz que revela, e havia necessidade de arrependimento para que você não fosse realmente impactado de maneira destrutiva com o reino que chegava. Porque é isso que a luz faz, ela destrói as trevas. Então, a pregação de Jesus era realmente no sentido de o arrependimento ser necessário, porque o reino de Deus estava chegando, e o reino de Deus, ele é dual aqui, ele tem o significado sim, de trazer luz, de trazer iluminação, de trazer revelação, de trazer salvação, mas também de trazer juízo para aqueles que estão no caminho da luz, no caminho do reino, e não se arrependem, e não mudam. Entende isso? Não é uma pregação suave. Porque fala reino de Deus, a gente fica cheio de sorriso, né? Achando que é o céu com umas nuvenzinhas e uns anjozinhos cantando. Não é, o reino de Deus é realmente a transformação que Deus quer fazer nesse mundo decaído, e que as trevas, o pecado e todo comportamento que é contrário a Deus precisa ser retirado, precisa ser mudado, precisa sair do caminho, porque a luz que chega é uma luz tremendamente poderosa e forte. É a luz realmente da pregação do Evangelho, do reino de Deus, que transforma as vidas, mas também que as julga. Amém? Amém. Então, não é uma mensagem dos cordeirinhos, dos anjozinhos. É: saia do caminho ou se converta, porque o reino dos céus chegou numa região de trevas. Ou você vai ser aquele que vai ser liberto pela luz, que passará a enxergar através realmente das lentes espirituais que a salvação traz, ou você é um empecilho para o reino de Deus, que é o que vai acontecer. Em todo o ministério de Jesus vão ser pessoas salvas pela graça, pessoas salvas pelas palavras de Jesus, pelos ensinos de Jesus, pela ação do Espírito Santo, e outros vão ser entrave, porque eles eram resistentes à mudança de atitude, porque eles eram resistentes realmente a abandonar as suas práticas, os seus comportamentos, os seus projetos, porque normalmente eram projetos pessoais demais, de benefício pessoal demais, e abrir mão disso era abrir mão de muita coisa. E a gente vai ver, inclusive na continuação desse texto, que abrir mão é uma das premissas do Evangelho. Por isso eu queria perguntar para você hoje: você é alguém que é realmente apregoador da luz que o Evangelho traz, do reino de Deus que é libertador e revelador? Ou você é alguém que está no caminho, que resiste à voz de Deus, ao chamado de Jesus ao arrependimento? Só tem dois tipos, gente. Não tem um meio termo. Não tem eu sou bonzinho, eu sou legal, eu faço boas coisas. Não tem eu nunca fiz nada de errado, eu nunca roubei ninguém. Não importa essas coisas, porque todos nós somos pecadores. Todos nós carecemos da misericórdia de Deus. Todos nós carecemos da graça de Deus, porque sozinhos não alcançamos a salvação. Porque pecamos. Porque a nossa natureza é pecaminosa.
Porque a nossa natureza é a queda, porque somos maus. Eu sempre faço esse teste, né? Não é um teste, né? Quem não tem pecado, levanta a mão aqui. Vou dar 15 minutos, não vou, não é muito tempo. Sabe por que você não vai levantar a mão? Porque é mentira. É mentira. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado, esse peca. Só por dizer que não tem, porque pecamos o tempo inteiro. E o pecado não é roubar o dinheiro das merendas das crianças pobres do Nordeste. Também é. Pecado, gente, é tudo aquilo que desagrada a Deus. E aí a minha pergunta é: fazemos coisas que desagradam a Deus? Ou será que Deus está com um sorriso de orelha a orelha com cada um de nós aqui? Ah, que vida, que exemplo, né? Será que Deus está falando isso? Não está, né? Não está, porque somos transgressores, pecadores. Mas as boas novas do Evangelho é que a salvação nos alcança mediante arrependimento. Arrependimento. Eu me lembro quando eu me converti, muitos anos atrás, né? Eu esperava sentir uma coisa no culto, né? Eu já tinha entendido. A mensagem do Evangelho tinha sido clara para mim já. Já tinha entendido que eu era pecador, que a salvação só através de Jesus, e que a vida não termina quando a gente morre. Isso eu já tinha entendido. Mas eu estava esperando, não sei, um frio no estômago, um arrepio. E aí quando alguém me perguntava, e aí, você não quer ir lá na frente? Eu falei, ainda não chegou a minha hora. Como se tivesse um relógio. Ah, essa é a hora. Tocou, né? Me arrepiei. Essa é a hora de... chegou a minha hora. Gente, essa decisão é nossa. Ou você se arrepende dos seus pecados, reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ou você está resistindo ao Filho de Deus, dizendo que tudo aquilo que foi feito na cruz não lhe interessa, não é da sua conta, não tem valor para você. É essa a história do Evangelho, não tem meio termo, é uma decisão que nós precisamos tomar na nossa intimidade. Eu sou pecador, necessito da misericórdia de Deus, Senhor, me aceite. Tenha misericórdia de mim. Não sentir um arrepio. Arrepio a gente sente vendo novela mexicana, vendo filme de drama. Arrepio a gente sente com a série da Netflix. E isso não significa absolutamente nada. Absolutamente nada. O que muda a vida do homem diante de Deus é a mudança de atitude, é abandonar as causas perdidas, é reconhecer a sua condição de pecador e se humilhar diante do Filho de Deus. Olha a pregação de Jesus. Vai dar tudo certo, meus queridos? Eu cheguei e tudo vai ser consertado, sua vida vai ficar direitinho agora, você vai enriquecer e ter uma vida sem doença. É isso que ele está falando aqui? Não! A pregação de Jesus é arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, e o reino de Deus que é chegado exige dos homens uma decisão. Ou nós nos arrependemos diante do Cristo da cruz, ou nós somos os que estão do lado de lá da linha. E eu espero que isso faça sentido para você. Porque se eu estou dizendo isso aqui hoje, tenho certeza que você já escutou isso milhares de vezes. Milhares de vezes. Eu sou só mais uma voz nessa história, da parte de Deus, tentando convencer as pessoas da necessidade do arrependimento. Amém? Amém. Daí em diante, diz o versículo 17, Jesus começou a pregar, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Conhece essa música? Mentira, né? Não vai dar tudo certo, né? Eu espero que dê, mas normalmente não, né? Existem pedras no caminho, né? O que ele diz? Jesus começou a pregar, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus.
Perceba no versículo 18, vai dizer que andando, e Jesus está sozinho aqui, ele não está com os 12, né? Ou seguido de uma turba de discípulos ou algo do tipo, né? Jesus está sozinho pregando, caminhando e pregando, um pregador itinerante mesmo, né? Sozinho. No 18, diz o texto que, andando às margens da Galiléia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Inclusive eu estava vendo um achado arqueológico, né, de um barco do período de Jesus, 2000 anos atrás, um barquinho de pesca. E não é nada diferente do que a gente vê nos filmes, né? É um barco modesto que era usado ali em uma distância média da margem para pescar. A pescaria era abundante, se pescava constantemente. Havia um consumo de peixe muito grande, né? Então, quem vivia da pesca não tinha uma vida fácil, mas também não era o tipo mais sofrido do mundo, né? Trabalhava, pescava, vendia o peixe, se alimentava do peixe e tentava guardar algum dinheirinho, né? Trabalhador normal. E esses homens eram, essa sua profissão, né? Pescadores, homens que viviam da pesca, como existe hoje, né? Jogavam suas redes, pegavam seus peixes, comercializavam, provavelmente vendiam para comércio local também, e vida que segue. Então você tem aqui, os primeiros 2 discípulos são 2 irmãos, não é? Pedro e André. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. O 19 diz o quê? E disse-lhes Jesus, né? Vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. O que isso significa? Jesus faz um convite para os 2 irmãos pecadores passar a segui-lo, dizendo o seguinte: eu vou fazer de vocês pescadores de homens. É claro que é uma metáfora, né? Porque eles passariam agora a ensinar, né? Passariam agora a aprender a ensinar outras pessoas sobre o que Jesus estava pregando. É chegado o reino de Deus. E aí diz o texto que eles vão imediatamente, não é isso no versículo? Deixarem as redes e seguirem ele. O 21, acho, vai trazer mais informações para nós. O 21 diz assim: passando mais adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Ambos estavam num barco com o seu pai. Nesse caso aqui, você percebe que é um negócio também de família. Tá? Os 2 irmãos mais o pai, ambos são pescadores, né? Inclusive, há estudiosos que dizem que essa família era uma família que tinha uma certa condição financeira. Porque quando Jesus for preso, João tem acesso ao sinédrio, né? E provavelmente esse acesso que ele tem é por conta dos bons relacionamentos de seu pai, um provável comerciante local. Independente disso, né? Diz o texto que eles estavam com o pai pescando. Eles estavam num barco, diz o texto, com seu pai, consertando as redes. E aí Jesus os chamou. O mesmo conteúdo de Pedro e seu irmão. Jesus os chama para serem pescadores de homens. O que diz o 22? Imediatamente deixaram o barco e seu pai e passaram a seguir. Isso aqui é bem interessante, porque se você ler os evangelhos adjacentes, né, Marcos e Lucas, João, há um milagre ali antes, né? Jesus vai mandar eles lançarem a rede, eles vão pegar peixes numa quantidade que eles não haviam conseguido pegar, e depois do milagre eles passam a segui-lo. Mateus ele é mais objetivo, porque ele tem outra intenção. Não é narrar o milagre necessariamente, mas ele, apesar dele falar, né, no final desse texto de que Jesus realizava curas, né,
mas mostrar a prontidão dos apóstolos mediante o chamado de Jesus. E o chamado de Jesus para esses apóstolos não é uma coisa abstrata, né? Siga-me no sentido de estudar sobre alguma coisa, sobre ele, né? Seguir no sentido moderno de dar um clique, né? E passar a acompanhar de longe as postagens de alguém. O seguir aqui é estar presente onde quer que Jesus estivesse. Porque Jesus diz que faria deles pescadores de homens. E esse faria tem um elemento de professor-aluno, daquele que conduz e orienta à medida em que Jesus for caminhando no seu ministério. Os discípulos precisam estar presentes para aprender dele, para aprender do que ele ensinava, para aprender como ele fazia. Então o convite de seguir Jesus é realmente algo presente, né? Não só uma frase que se repete, então agora eu te sigo, ok, pode ir que eu fico daqui olhando, né? É bem mesmo nos modelos apresentados no Antigo Testamento, por exemplo, de Eliseu, quando é chamado por Elias, né? Eliseu está lá consertando lá a sua ferramenta para o plantio, e quando Eliseu é chamado por Elias, ele larga tudo e segue Elias. É o mesmo modelo aqui intencional de Mateus, porque ele vai usar a palavra imediatamente, né? Eutheos no grego, que é algo na hora, não é retardado, não pode ser feito depois. É um convite para aquele momento, radical. Então você tem dois elementos aqui. O primeiro, entendendo que Jesus nos convida ao arrependimento, entendendo que estamos em trevas, que não enxergamos a luz, entendendo que Jesus é a luz do mundo, que veio realmente para trazer salvação. Num segundo momento, esse chamado precisa ser respondido imediatamente. Não é isso que diz o texto? Não depois, não no outro dia, não outra hora. Há uma emergência no chamado de Jesus. Não que Jesus precise, né, desses homens do seu lado para ajudá-lo. Na verdade, o chamado é emergente para eles. Eles precisam entender a oportunidade que está passando ali na frente do seu barquinho. Vocês acham que se eles respondessem assim, tá bom, vamos pensar, Jesus ia montar um acampamento ali e ficar esperando eles? Não, né? É a oportunidade do reino de Deus de ser discípulo do próprio Cristo. E eles respondem prontamente. E eu digo mais, além de prontamente, além de imediatamente, eles respondem radicalmente. Porque eles não só deixam para trás o seu modo de vida, o seu modo de subsistência, a sua profissão. Eles não somente deixam para trás os negócios, os seus contatos, não é? Não somente deixam para trás o tipo de pessoa que eles representavam para a sua comunidade, mas também deixam para trás os seus familiares. O que o texto diz? Que os dois deixaram o pai para trás e passaram a seguir Jesus. Se no primeiro momento a decisão que nós tomamos ela é pessoal, eu preciso tomar uma decisão diante do chamado de Jesus, diante da exigência de Jesus de que é necessário arrependimento para ser alcançado pelo reino de Deus. No segundo momento eu vou dizer para você, uma vez eu li, muitos anos atrás, um cartaz. No Rio tem muito cartaz nas paredes, né? Aqui a gente não vê, não é comum. Aqui é até multa, né? Se botar papelzinho no vidro do carro, dá multa. No Rio o pessoal cola muito cartaz. Tem parede que é cartaz em cima de cartaz, assim. O pessoal vai colando, vai tendo evento, é cartaz de igreja, é cartaz de cartomante, é cartaz de tudo, sem imaginar, tem colado na parede. Eu me lembro de um que eu vi que era assim: Jesus te ama, Ele quer um cantinho no seu coração. É isso que está acontecendo aqui, gente? É um cantinho? É um pedacinho, uma coisinha? É um minutinho? O que Jesus exige
é o abandono de tudo. Tudo. Entende isso? Tudo é abandonar a sua vida e passar a segui-lo. É abandonar os seus parentes, é abandonar os seus amigos, é abandonar o seu modo de vida, é abandonar os seus projetos, é abandonar os seus sonhos. Na verdade, você ouve o contrário por aí, né? Que Deus quer realizar seus sonhos. Para com isso. Deus tem sonhos. E o convite dele é para que nós venhamos a fazer parte dos sonhos dele, não dos nossos. Os nossos são irrelevantes, porque Deus tem um plano de salvação da humanidade, é isso que importa. É a vida das pessoas que importa, é a salvação das pessoas que importa, é isso que está em jogo. Por isso o convite para segui-lo precisa ser radical, imediato, porque há essa urgência. Porque o reino de Deus é uma oportunidade que bate em nossa porta, um presente de Deus, e não algo que possa ser postergado, e não algo que possa ser jogado para a semana que vem, para outra hora, porque eu tenho muitos projetos. Caia na real, o que está em jogo é algo muito sério. Se nós que já somos crentes, que temos fé em Jesus, que participamos de algum grupo evangélico, cristão, bíblico, sei lá o que for, já somos impelidos a abandonar tudo. E eu vou dizer, mensagem primitivas aqui. A igreja ensinava assim, vivia dessa forma, abandonar tudo para seguir Jesus. Sabe o que acontecia com as pessoas? Elas não iam na frente, levantavam a mão e passavam a fazer parte de uma comunidade, com um evento de final de semana, com jantares, festas. Elas eram perseguidas e mortas, gente. Alguém que tomava uma decisão de fazer parte do ensinamento de Jesus, da comunidade cristã do primeiro século, era perseguida. Era perseguida pelos judeus e morta, era presa, era perseguida pelos romanos, era perseguida pelas religiões daquele tempo. Muitos foram queimados vivos, outros foram lançados aos leões, outros eram mortos de maneiras terríveis, porque era uma decisão radical. Essas pessoas entenderam a mensagem do Evangelho, colocaram a sua esperança na eternidade. Mas nós não nos importamos mais com a eternidade. Nós queremos o Evangelho para aqui, ó. Nós queremos viver o reino de Deus aqui. Não é isso? Os pastores de Rolex dizendo que foi Deus que deu. As pessoas indo para a igreja para alcançar bênçãos, para, quem sabe, enriquecer, comprar uma casa, ganhar um carro. Isso é aqui, gente. Isso não é evangelho. Isso não tem nada a ver com o que Jesus está ensinando, não. O chamado de Jesus para ser seguidor dele é o chamado do sofrimento, para perseguição, cujo prazer está em fazer a vontade de Deus e perceber que pessoas estão sendo salvas pelo Evangelho. Não é para se dar bem, para ficar bem na vida, para fazer sucesso, para conseguir engajamento, para conseguir seguidor, para ser famoso, para ser rico, próspero. Não é sobre isso. Se Deus quiser fazer assim, amém. Ele que sabe, né? Mas o convite realmente é um convite, porque esses homens entenderam que o de mais precioso, vou morrer repetindo essa frase, né? O que de mais precioso se pode conhecer na existência humana é a pessoa de Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Não é riqueza, isso vai embora. Isso se perde. Não é bens materiais, isso aí acaba, não traz felicidade para ninguém. Não é sucesso. Sucesso, o que o sucesso faz pelas pessoas? Ser conhecido pelos outros. Grandes porcarias, né? Tremenda ilusão. A casa própria, a ascender na profissão. A gente acha que isso tem validade. Eu vou contar uma coisa para você. Eu cheguei aqui em Santa Catarina com, vou fazer as contas aqui, com aproximadamente 40 e uns tantos. Já estava velho, né? Hoje eu estou com 50. Não, estava com menos, estava com 30 e pouco, né? Ah, depois vocês fazem as contas aí para mim. 40 menos 11, 39, né? E 50 menos 11, 39.
Tem igual a Dilma aqui, 50 menos 11, né? Você alcança a meta, depois dobra a meta, que não tem meta, né? Vai dar 11 anos. Depois você estoca o vento e... Esqueçam isso, né? Tem 11 anos que eu estou aqui. Eu olho lá as fotos de quando eu cheguei para agora, né? Eu penso, meu amigo, como eu envelheci, cara. Parece outra pessoa. O meu filho olha e fala, caramba, é você mesmo, né? Eu tô falando de 11 anos só, né? Se tu olhar as minhas de 17, você vai dizer que não é, né? Mentira, não é você, né? Magro, né? Não tô gordo, né? Mas era bem magro, né? E eu acho que todo mundo é assim, né? A gente olha lá, uns tinham cabelo, hoje não tem mais, né? Uns eram magros, hoje estão mais fofinhos. A gente vai envelhecendo, cara. Hoje, quando eu levanto o joelho, já reclama, coluna já não tá legal, glicose lá em cima, colesterol cobrando da gente responsabilidade. A gente envelhece, cara. Eu tenho mais o que? Estou com 50. Se eu tiver mais 30 anos pela frente, tomara, né? Com saúde, vou estar feliz pra caramba. Mas 30 passa rapidinho, tá? Que quando eu tinha 20, parece que foi ontem. Eu me lembro de tudo com 20. Passou assim, ó, tô com 50. A ficha nem caiu ainda, eu já tô com 50. E a gente fica botando esperança em coisas, gente. Não percebendo que a gente está envelhecendo, a gente está morrendo. Porque o envelhecimento é isso, né? Células estão morrendo, o organismo está enfraquecendo, o cabelo está caindo, a gente está morrendo. Mas a gente finge que está tudo normal. Enquanto Deus vem falando com a gente há quantos anos? Há quantos anos? Não está tudo bem. Por isso que Jesus vai dizer da necessidade de arrependimento e segui-lo agora. Enquanto há vigor na gente, enquanto há força na gente, enquanto a gente ainda é capaz de alguma coisa. Entende isso? Por isso, meu amigo, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. A gente não sabe o amanhã, cara. A gente pode sair daqui, tomar um tombo, bater a cabeça e morrer. Acha que não? Acha que não? Acha que só morre desconhecido, amigo do amigo, parente distante? A gente não sabe, a gente não tem controle sobre nada disso. A nossa vida é uma coisa extremamente frágil. Eu estou aqui botando terror em você não, né? Quer dizer, caramba, o cara me aterrorizou, saí da igreja, estou com medo até de dirigir até em casa, né? Mora em Rio dos Cedros, é longe, né? Vai que caia uma chuva, não vai cair, espero, né? Mas Tiago vai dizer isso, o que é a vossa vida? O que é a vossa vida? Passa com um sopro. E a gente tem a oportunidade de conhecer Jesus, o Filho de Deus, a salvação de Deus para o homem, a libertação de toda mentira, de tudo aquilo que nos oprime. E a gente fica postergando. Enquanto o chamado de Jesus é para abandonarmos tudo agora e segui-lo. E os apóstolos fizeram isso. Eles deixaram pai, mãe, esposa. Por quê, né? Por que será? Já pensou nisso? Vocês já ouviram falar do Henrique Cristo? Sim. O Henrique Cristo, né? Todo mundo sabe quem é o Henrique Cristo, né? Sim. Aquela pessoa, mente saudável, né? Diz que é Jesus. Tem seguidor. Ele tem um sítio, eu acho, né? Não sei para onde que é, se é São Paulo, Brasília, não sei. E tem seguidor lá. Mas se você for perguntar por que as pessoas estão seguindo ele, eu já te respondo. Porque eles vivem do lado da terra dele. Aí se tornaram uma comunidade que vive da agricultura lá, e quem vai para lá vai porque não tem onde cair vivo. Vai lá para plantar e viver naquele estilo lá, riponga, né?
Porque não deu certo aqui fora. Não é disso que a gente está falando, gente. A gente está falando de um convite para a eternidade, para a salvação do homem. E se você acha que você não precisa de salvação, acredite, precisamos. Porque só depois de conhecermos Jesus na sua intimidade, somos livres. Antes disso, somos escravos. Escravos dos nossos desejos, escravos do dinheiro, escravos da cegueira, escravos de um sistema corrompido, escravos de uma cultura que vai na contramão do coração de Deus. Somos escravos. Só seremos libertos no dia em que deixarmos a graça de Deus, o Evangelho de Jesus, nos salvar. Diz que imediatamente eles abandonaram tudo e seguiram a Jesus. Versículo 23 diz assim, para a gente terminar. Jesus percorreu toda a Galileia. E aqui tem 3 aspectos, né, do que era o ministério de Jesus. Primeiro deles, ensinando nas sinagogas. Jesus não chamava as pessoas para seguir ele e ficar vendo ele fazendo milagre. Jesus pregava o arrependimento. Uma vez que a pessoa passava a seguir Jesus, qual era o segundo passo? Ensino. Não adianta fazer parte de uma igreja, de um grupo qualquer, se não há ensino das Escrituras, porque as Escrituras são a palavra de Deus. É isso que Mateus está dizendo o tempo inteiro quando ele diz, e ele fez assim para se cumprir as Escrituras. É sobre as Escrituras, é sobre o que Deus revelou, é sobre o que Deus disse. Por isso Jesus ensina. Por isso Jesus segue o seu ministério nas sinagogas ensinando sobre o reino de Deus. Então, tá bom, pastor, eu entendi que eu tenho que passar a fazer parte de uma... Não é sobre isso. Não é passar a fazer parte de nada. Não é nem ser membro dessa igreja aqui ou qualquer outro que seja. É reconhecer a pessoa de Jesus, se arrepender dos pecados, passar a segui-lo e aprender nas Escrituras. O que você acha que Jesus ensinava nas sinagogas? As ideias dele eram as Escrituras. Ele abria nos livros do Antigo Testamento e ensinava. Porque as Escrituras do Antigo Testamento apontam para a pessoa dele. É o conteúdo realmente contido nas Escrituras, que é a palavra de Deus que liberta o homem. Primeiro aspecto, ele ensinava nas sinagogas. Depois diz o quê? Ele... O que está escrito aí, gente? Vocês estão olhando para mim, esperando eu dizer. O que diz aí depois? Ele ensinava, ele pregava e curava. Olha isso aqui. Isso é um tripé, né? É um tripé ministerial de Cristo. Ele ensina, prega e cura. A pregação sem o ensino não é nada. A cura sem o ensino não é nada. O ensino sem a pregação não é nada. A pregação ou o ensino sem a cura não é nada. Isso aqui é algo que funciona junto. Ah, mas na igreja que eu vou tem milagre. Mas tem o ensino do Evangelho e a pregação do arrependimento? Não. Eu conheço outros grupos religiosos que fazem muito melhor que isso aí. Isso não quer dizer que seja Deus. O Evangelho pregado por Jesus é o Evangelho da pregação do arrependimento. Tem arrependimento dos pecados? Tem. O que precisa ter agora? Ensino. Jesus ensinava para eles sobre o reino de Deus. Ah, mas não tem cura. Então tem alguma coisa errada nessa igreja, cara. Então tem alguma coisa errada nessa igreja. Porque o Evangelho cura as pessoas. Porque o Evangelho transforma as pessoas. Tudo bem que o texto aqui vai dizer para a gente
que eram curas maravilhosas, né? As pessoas chegavam doentes, com doenças, endemoniadas, com um ataque epilético, e Jesus curava essas pessoas. Era a pessoa de Cristo fazendo isso, né? Não é que o texto está ensinando que a igreja tem que vestir, né, uma roupa de curandeiro, né, como existem por aí, e vem endemoniado na frente, vem gente quando não está mentindo, inventando, é tudo emocional. Não é sobre isso. É sobre funcionar de maneira harmônica aqui. Pastor, eu entendi, eu sou pecador, eu entendi, eu preciso seguir Jesus, mas eu vou para onde? Você precisa ir para um lugar que realmente tem a pregação do arrependimento, o ensino da palavra de Deus, e que as pessoas sejam transformadas lá. Amém. Não pela igreja ou pelo pastor, pela palavra de Deus. Entende isso? Não é à toa. Você pode até dizer, não, pastor, mas você está forçando a barra. Porque o texto diz que ele curava mesmo, né? A pessoa chegava lá com aquela mãozinha aqui, né? Ressequida aqui, não é? Porque tem cura aí na televisão que é assim, né? O cara faz lá o estardalhaço aí, ó, ele tinha uma perna maior que a outra, cresceu 2 centímetros, né? Pô, mano, 2 centímetros no grito cresce, né? Dá um grito cresce 3, né? 2 centímetros. Jesus era, a pessoa chegava lá sem mão e saia com mão, pô. Não andava, saia andando, era outro nível de coisa, não é essas besteiras que a gente fica vendo por aí, né? Que na verdade só acredita naquilo quem está muito doente, desesperado, né? E quem é tolo? Me perdoe, quem é tolo? Porque aquilo é tudo mentira. Não é sobre isso aqui que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando de curas realmente sobrenaturais, coisas de cego de nascença passar a enxergar. Jesus está fazendo isso. E o que a igreja faz? Com a igreja que prega o Evangelho, que ensina o Evangelho, ela vai produzir cura também. Não é à toa que a palavra para cura aqui vem do grego terapeu, que vai dar origem à palavra terapia. Olha isso aqui, gente. Você tem 2 palavras para cura sobrenatural no Novo Testamento. Você tem uma que é para cura mesmo, Jesus impôs a mão, a pessoa saiu andando. E você tem a terapeu, que é uma cura com cuidado. Jesus não levantava a mão e saía meia dúzia de cego enxergando e acabou a história. Ele se importava com as pessoas. É chegado o reino de Deus. É chegado o reino da recriação de Deus. Deus estava restaurando, estava recriando pessoas que estavam incapacitadas, sofrendo. Mas mediante a pregação do arrependimento e o ensino da palavra de Deus, as pessoas iam sendo curadas, tratadas, amadas por Ele. O que você tem que fazer? Você tem que se arrepender dos seus pecados. Eu me arrependi. Você tem que encontrar um lugar que te ensine a palavra de Deus, porque é ela que liberta. Amém. Depois disso, a cura é o amor de Deus na sua vida. Amém. É entender que apesar do seu pai não ter sido o pai perfeito, da sua mãe não ter sido a mãe perfeita, apesar de você ter sofrido tanto, apesar de você não ter encontrado o amor que você precisava, esse Deus é o Deus que ama e se importa. É o Deus que cura as nossas feridas, que sara as nossas cicatrizes, que transforma o nosso coração, que pegou os nossos pecados, a nossa culpa, colocou sobre o seu filho e carregou naquela cruz por nós, por amor. Por amor. Por isso é o convite de Cristo, para que a gente se aproxime dele. Amém. Para que o nosso coração seja aberto, dê acesso ao que o Espírito Santo deseja fazer na nossa vida. Porque resistir é um problema para nós. Você sabe que hoje em dia muito se escuta: eu aceitei Jesus, eu aceitei Jesus, eu aceitei Jesus. Como se Jesus, né, fosse uma pessoa que precisasse ser aceita pela gente, por nós, né? Olha o que o texto diz, 25. E grandes multidões o seguiam. Entende isso? As pessoas iam atrás dele. As pessoas seguiam Jesus. As pessoas queriam a atenção de Jesus. Jesus era uma pessoa magnética, atraía as pessoas.
Não era só porque curava, muitas vezes vai ser assim. Não era só porque transformava, multiplicava os pães, em alguns momentos vai ser isso sim. Mas aqueles que verdadeiramente seguiam Jesus, seguiam porque encontraram o que de mais precioso pode ser conhecido na existência humana, o Filho de Deus. E grande multidão seguiam, procedente da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão. Meu amigo, minha amiga, se tem algo que eu posso dizer para você hoje, eu conheço alguns, não conheço outros, é o que eu ouvi um dia, que fez toda a diferença na minha vida. Se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque o reino de Deus é uma oportunidade. Amém. E não esmola. É uma oportunidade. Amém? Amém. Vamos ficar em pé e orar?